O mestre da morte chega. Forton. Ainz atravessou as portas duplas, seus passos longos e fortes, o som baixo de tinido entre cada passo quando a ponta de seu cajado tocava o chão. A mesa ficou em deferência ao anfitrião enquanto ele caminhava pelo lado direito da mesa, até a cabeceira para tomar seu lugar ao lado de Albedo. Henri e Néia esqueceram sua antipatia por um momento, compartilhando deferência comum ao mesmo Salvador morto-vivo de suas vidas. Peço desculpas por ter sido um anfitrião tão desconsiderado a ponto de não poder cumprimentá-los pessoalmente, e por tê-los deixado esperando também, mas, talvez vocês tenham notado que há uma guerra acontecendo. Ele riu da própria piada, mas ninguém riu. Sério, por que ninguém entende piadas neste mundo? Ele se perguntou enquanto se dirigia à cabeceira da mesa. Todos reunidos esperaram até que ele alcançasse sua posição, e ele soltou seu cajado. Ele flutuou ao lado dele, um testemunho constante de sua poderosa magia. Ele bateu palmas, e para o choque daqueles que ouviram, o som era de carne viva em vez de ossos estalando. Agora, para o motivo da minha demora, Rainha Draudilon, lamento informar que recebi um relatório do General Muzan. O General Oma foi assassinado, sua tenda tinha muito sangue para ela ter sobrevivido, e seu corpo foi levado. Enviei agentes em perseguição para ajudar o General Muzan, mas tudo o que encontraram foi um grande lugar enegrecido pelo fogo onde devem ter destruído seu cadáver em uma pequena clareira em alguma floresta próxima. Suas cinzas foram espalhadas aos ventos, não deixando nada para trás. Um punhado de homens foi morto tentando assassinar o General Muzan também. Eles estavam armados e vestidos à moda do Agante. Só podemos supor que seus assassinos faziam parte desse mesmo grupo. Sua voz sonora era calma e solene, e as implicações foram perdidas por poucos. Para aqueles que estavam perdidos quanto ao significado das ações de seus assassinos, Albedo falou: sem dúvida, isso foi feito para impedir a ressurreição dela, os tolos. Ela falou com a serenidade dos indiferentes, mas a rainha Draudilon estava à beira das lágrimas de raiva. Para aqueles que não sabem, Ainz continuou com desgosto em sua voz: os Agantes são uma ala de inteligência militar da teocracia Slane que é fortemente descentralizada, com indivíduos e pequenos números se comunicando apenas vagamente e isoladamente. Eles se concentram em ações que desestabilizam áreas. Eles estavam por trás da tentativa de assassinato de Shindai, e talvez das vidas de suas esposas, e apoiaram a coalizão contra ele que ele mais tarde derrotou para unir o reino dos Elfos Negros. Embora eles não sejam campeões da humanidade, eles são seu veneno, embora não sejam tão poderosos quanto as escrituras em combate. Pelo que ouvi, eles são habilidosos em grupos, e claro, uma pessoa adormecida pode fazer pouco para proteger sua garganta de uma faca na escuridão. Draudilon cerrou os dentes. Como eles ousam? Não, eu não deveria estar surpresa depois do que já os vi fazer. Mas a General Oma é importante. O próximo na linha não está pronto para a tarefa. A carga de trabalho do General Muzan já é enorme. Será muito difícil para ele gerenciar as duas divisões. Sua voz estava tremendo, seus olhos focados na mesa abaixo dela enquanto ela ficava hiperfocada, e tentava forçar sua dor para baixo. Como eles subornaram meu povo? Como eles os extorquiram? Mal posso acreditar, mas deve ser assim. Quando eu retornar, iniciarei investigações formais sobre os laços do templo. Aposto minha última moeda que qualquer traidor está intimamente ligado à adoração dos deuses antigos. Sim, Albedo está precisamente correto. O que eles não sabem, no entanto, é sempre a coisa mais perigosa, que eles estão prestes a descobrir. 40.001 vezes. Ainz disse com uma serenidade equivalente à indiferença de Albedo, e vários olhos se voltaram para ele com interesse. Eu sou o mestre da morte, disse Ainz pacientemente, então para mim esses são apenas estados alternativos de ser, talvez para as limitações fracas do quinto nível que eles conhecem melhor. Não há nada que eu deveria ser capaz de fazer para trazê-la de volta à vida sem um corpo. Ele não tinha lábios, mas havia uma aura que só poderia ser descrita como um sorriso inteligente saindo dele enquanto ele erguia sua mão esquelética e apontava para a Calca. Você gostaria de explicar, Rainha Calca? Ele perguntou ao perceber a compreensão no rosto dela, revelada pelo pequeno sorriso que seus lábios formaram, e o arregalar de seus olhos. Depois que eu morri,
me disseram que meu povo havia buscado minha ressurreição, mas eles se recusaram quando ele os informou que sem um corpo, havia uma chance de eu não voltar do jeito que eles me conheciam. Eu imagino que a teocracia Slane nunca soube que Sua Majestade não está presa a tais limitações como exigir um corpo. Os olhos se tornaram como pires para cima e para baixo na mesa enquanto a revelação do poder bruto de sua magia varria suas consciências. Os olhos da rainha Draudilon se iluminaram com esperança. É claro que a General Oma era sua serva antes de tudo. Ains disse à rainha dracônica: você a conhecia melhor, ela retornará para servi-la de boa vontade, não importa o custo? Você a aceitará, independentemente? Você a quer de volta? Draudilon imediatamente chutou a cadeira para longe dela com tanta força que ela caiu para trás, e caiu forte o suficiente no chão que seu barulho ecoou por vários segundos. Ela se prostrou com a cabeça perto dos pés dele. Eu a conhecia bem, ela nunca se separaria voluntariamente de seu dever, ela vai voltar, e eu a aceitarei, não importa o que aconteça. Ela disse em voz alta, e com convicção. Entendo. Ains disse, e sacou uma varinha de seu manto. Ele a apontou para um espaço a alguns metros de distância da mesa, e as pessoas se viraram ou esticaram o pescoço para assistir ao impossível se tornar trivial, verdadeira ressurreição. As sombras e nuvens rodopiantes que surgiram nunca deixariam as mentes daqueles que viram isso acontecer. Gavinhas como tentáculos escuros se ergueram do chão, e formaram o contorno de um corpo. O suor subiu nas sobrancelhas daqueles que eram capazes de suar. As pequenas gotas pareciam marcar a passagem do tempo enquanto escorriam pelos rostos, as mãos tremiam, e ninguém se importava. Os olhos esbugalhados enquanto um milagre acontecia diante de seus olhos, apenas dois sorriram, Lady Albedo, que tinha apenas um sorriso supremamente arrogante, e Neia Baraja, cujo rosto estava iluminado de orgulho. Então o milagre terminou quando a sombra desapareceu, e a carne nua se tornou visível. A pele pálida da General Oma tinha um leve tom azulado, e sua cabeça não estava conectada ao seu corpo. Ela ainda está morta, e eu estava. A rainha Draudilon começou a dizer, mas parou no meio da frase quando a cabeça piscou. Ains estendeu a mão no ar, abriu seu bolso, tirou uma capa, e a jogou sobre o corpo nu da General Oma. Onde estou? Por que estou? Eu estava nua. Seus olhos dispararam ao redor, e ela tentou virar a cabeça, apenas para descobrir que ela não estava se movendo. Por que não consigo virar a cabeça? Ela perguntou com sua ansiedade aumentando enquanto uma pergunta sangrava em outra até que sua cabeça caiu para um lado, e ela se viu de frente para a mesa. Minha rainha, Sua Majestade, alguém, por favor. Por favor, me diga o que está acontecendo. Ela começou a entrar em pânico, seus olhos se arregalando conforme o mistério se aprofundava. Eu vou explicar. O rei feiticeiro disse enquanto se afastava de seu lugar, e se movia entre ela e o resto da mesa. Você foi morta ontem à noite, os assassinos roubaram e queimaram seu corpo para evitar que você fosse restaurada, mas eu não estou preso a essas preocupações triviais, então você está, em uma palavra, de volta, mas, como consequência, você é uma morta-viva, especificamente, você é uma Dula Ram, você pode remover sua cabeça e carregá-la, ou mover seu corpo independentemente dela, uma Dula Ram muito impressionante também, realmente. Ele disse encorajadoramente, mas antes que você possa se controlar completamente, você precisará de ajuda só desta vez. Depois disso, você terá domínio completo sobre sua carne. Ele disse, e olhou por cima do ombro, Rainha Draudilon, esta tarefa deveria ser para você, venha aqui. Ela correu o mais rápido que pôde até se ajoelhar ao lado deles. Senhor, diga-me o que fazer? A rainha perguntou com os olhos indo e voltando entre os dois mortos-vivos. Pegue a cabeça dela com as mãos, e conecte-a ao pescoço dela, isso vai refazer a conexão, e torná-la permanente. Ains explicou enquanto gesticulava para onde a cabeça dela estava. Minha rainha, disse a General Oma com uma devoção reverente, enquanto a rainha Draudilon, com dedos trêmulos, pegava a cabeça de sua subordinada, e a segurava na altura dos olhos por um momento. É bom ter você de volta, General Oma, pronta para empatar o placar? Ela sorriu torto, e Oma retribuiu o sorriso, e mostrou presas que ela não tinha antes. 1000 vezes mais,
minha rainha, agora, posso ter meu corpo de volta para que eu possa me ajoelhar corretamente diante de você? Ela perguntou docemente com uma leve curva nos lábios que a fez sorrir doce, resoluta e ansiosa ao mesmo tempo. Draudilon corou um pouco, então abaixou a cabeça até onde estava seu pescoço, e a colocou no lugar. Ela se conectou facilmente, e a General Oma começou a mover seus braços e pernas experimentalmente. Bem, funciona, mas, ser morto-vivo, não é o que eu esperava. O que exatamente é um Dullahan? Ela perguntou enquanto começava a se sentar, agradecidamente dando um sorriso para o rei feiticeiro enquanto enrolava a capa em volta de seu corpo. Um ceifador de vidas, talvez você tenha restaurado a esse estado por causa de sua profissão como general. Em histórias antigas, o Dullahan andava em uma carroça de ossos e colhia as almas dos vivos prestes a morrer. Quão poderoso você pode se tornar, ainda não se sabe, mas uma descrição melhor de um general, não posso nomear. Ainz explicou com uma mentira parcial, e se levantou. Oma se ajoelhou, e curvou a cabeça profundamente. Sou grata pela minha restauração, e, embora este corpo pareça muito diferente, confesso que parece. Ela respirou fundo, mesmo não precisava mais, fantástico, mas... Posso pedir algumas roupas? Parece um pouco frio agora. Ela disse com um sorriso divertido, e um leve rubor rosado surgindo em suas bochechas. O rei feiticeiro apontou para uma das servas, e gesticulou para que ela fosse até a General Oma, que foi escoltada para se vestir, mas ele não diminuiu o passo de outra forma, ou perdeu o controle sobre sua audiência. Agora então. Ainz olhou para a supervisora guardiã, Albedo, o espelho, deixe-os ver. Meu senhor. Ela curvou a cabeça profundamente em reconhecimento, e caminhou decididamente para fora da sala, retornando apenas um momento depois com o espelho da visão remota. Ela o ergueu na cabeceira da mesa, e enquanto os líderes do mundo olhavam, a tensão cresceu nos corpos dos grandes enquanto seus muitos olhos focavam somente nas ações da súcubo radiante. Neia, porém, só tinha olhos para o rei feiticeiro. Uma reunião de poder aqui como o mundo nunca viu, mas qualquer ignorante de qualquer lugar poderia entrar, e eles não teriam que perguntar quem governa aqui. Arrepios tomaram conta de sua carne enquanto ela observava seus milagres se desenrolarem como se fossem tarefas triviais. Os olhos de Neia lacrimejaram enquanto ele chamava Draudilon para cuidar de seu servo leal. E isso não mudou quando os dois se levantaram após expressar sua gratidão. Ain se virou para a Assembleia, seus dedos ossudos formaram uma pirâmide, e ele irradiava malícia. Sombras voavam dele como se estivessem assustadas. Conforme as sombras fugiam, elas corriam sobre os rostos dos delegados, que sentiam o toque frio do túmulo correndo sobre a pele exposta. Os mais disciplinados guardavam seus tremores para si mesmos, mas a maioria não o fazia, ou não conseguia. Agora, há um preço para tudo, e as consequências se aplicam a todos. Hoje, isso significa que devo muita dor à teocracia Slane. Eles têm um exército de 40.000. Esse grupo é composto de nobres desgraçados, criminosos, estudantes de magia expulsos, humanos considerados descartáveis até mesmo pelos padrões da teocracia Slane. Eles têm marchado para o leste para impedir que a rainha Draudilon fosse para o oeste, mas reverteram o curso para se juntar aos seus camaradas e tirar vantagem da revolta no norte. Henri arrastou os pés e olhou para eles infeliz enquanto a condição de seu exército era descrita. Senhor, prometo que a ordem será restaurada em breve. Ela disse com urgência, apenas para parar quando o rei feiticeiro acenou para longe. Não importa, ele só expõe os elementos rebeldes quando é mais conveniente esmagá-los. Melhor agora quando um exército está presente, do que 2 anos depois quando não há nenhum. Ainz deu de ombros. Além disso, posso confiar em você para lidar com isso, e se tiver problemas, não se preocupe, enviarei a General Baraja para ajudá-la. A declaração casual enviou um arrepio pela espinha de Henri enquanto ela imaginava o quão longe o paladino negro iria. Ele está me prometendo ajuda ou ameaçando minha consciência para me motivar? Há alguma diferença? Ele está me dizendo que há valor no que ela faz. Ela se preocupou com as perguntas não ditas, mas não conseguiu fazê-las. Ela apenas assentiu entorpecida, e manteve a cabeça abaixada em deferência. De qualquer forma, eles não chegarão ao seu destino. Ele olhou para a porta enquanto Oma retornava completamente vestida. Papa Neia, General Oma, sigam-me.
o resto, observem o espelho. Ains disse enquanto apontava dramaticamente para o artefato inestimável, antes de passar pelo portal, seguido pelas duas comandantes. A neve estalava sob os pés quando o trio saiu de Forton, e entrou na neve ao redor deles. Flocos caíam tão graciosamente quanto pétalas de rosas no chão, árvores o cercavam, e o sol alto e brilhante refletia intensamente no chão branco puro. Árvores perenes lançavam sombra não apenas dos troncos, mas das copas nevadas que eram feitas quando flocos se aglomeravam nos galhos grossos e altos. Neia observou enquanto sua respiração fazia névoa na frente dela, e descobriu que estava sozinha fazendo isso. General Oma caiu à esquerda do rei feiticeiro, e embora seu peito subisse e descesse, parecia ser mais o hábito de seu corpo do que o ato de realmente respirar. Ela é bonita também, não, Maneia, o que há com você? Foque nos negócios. Ela pensou consigo mesma, e deixou a felicidade preenchê-la enquanto gostava de estar na companhia do rei feiticeiro. Por aqui. Ele disse sucintamente, e deu um passo à frente. As duas seguiram o barulho da neve sendo esmagada sob seus pés, que foi quase o único som a perturbar a tranquilidade ao redor deles por vários minutos, mas enquanto caminhavam, Neia gradualmente ouviu o som de um som muito maior, e muito conhecido, o som de muitos pés marchando. Embora ela e a General Oma trocassem olhares, nenhum dos dois falou até saírem da clareira. Ains levantou a mão e apontou para a enorme coluna de dezenas de milhares marchando 8 lado a lado. Muitos montavam em caros cavalos de guerra, e atrás de tudo isso havia uma longa caravana de carroças. Os olhos deles seguiram para onde ele apontava, até que seu dedo apontou para bem à frente da coluna. Lá vem um homem, ele, e somente ele viverá para testemunhar isso. Seja ele um batedor, um perdido, ou o que, não importa. O que importa é que ele leve a palavra disso que chegue a Kami Miyako, e saiba duas coisas. Primeiro, que há um preço para assassinar aqueles que lideram sob meu governo, e segundo, que eles não podem ter sucesso de qualquer maneira. Sua voz era uniforme e calma, mas a longa familiaridade mostrou com a sutil finalidade de seus movimentos que ele era um ser cheio de ira. Presumo que devo anunciar a morte deles? Neia perguntou enquanto batia palmas e as esfregava. Sim. Ains confirmou com um aceno lento, e General Oma, você anunciará sua ressurreição, então cavalgará para retornar ao General Muzan. Não levará muito tempo, pelo menos não em sua montaria. Senhor, desculpe-me, mas, minha montaria? Ela perguntou, e coçou a cabeça, da qual cabelos longos, brancos e lisos, pendiam graciosamente, e lisos. Você é uma Dullahan, suas habilidades incluem a habilidade de invocar uma montaria. Concentre-se em si mesma, você deve ganhar uma noção de seus novos dons. Ains pacientemente disse a ela, enquanto observava o exército marchar na estrada na base da colina em que estavam. A General Oma manteve os olhos fechados por um momento enquanto obedecia ao seu comando. Ceifa. Ela sussurrou, e uma foice tomou forma em sua mão, longa e curva como um implemento agrícola. Ela sentiu o poder percorrendo seu corpo. Parecia não ter peso, apesar de ser mais alta que ela, e ter uma cabeça grande e longa e curva. Invocar montaria. Ela sussurrou, e um buraco negro se abriu no chão ao lado dela, e um cavalo preto com olhos vermelhos, musculoso, e exalando fumaça preta quente de seu corpo, relinchou, e relinchou ao lado dela. Seus cascos grandes e pesados trouxeram fumaça e vapor do chão, e a neve derreteu onde tocou. Ela colocou uma mão gentil e azul clara em seu focinho. Prazer em conhecê-lo também, Ishabod. Ishabod? Neia perguntou curiosamente. É o nome dele, não pergunte como eu sei, é simplesmente é. Oma deu de ombros. Alguém finalmente avistou os três na colina, e um alarme começou a soar. Está na hora. Ains disse formalmente, e colocou a mão no ombro de Neia. Anuncie, dê medo a eles, diga por que eles morrem, e então eu trarei a morte para eles. Meu senhor. Neia respondeu em voz alta, seus olhos cheios da escuridão que a marcava ou a estragava. Todos os pensamentos e problemas desapareceram quando ela assumiu o manto de ser arauto de seu senhor, e sua voz ecoou sobre o campo aberto: a morte vem até você, exército da teocracia Slane. Covardes! Malditos! Tolos! Seus agentes derrubaram a General Oma do Reino Dracônico,
no caminho dos covardes, na escuridão, e na sombra, temendo-a durante o dia, você tirou a vida de um herói de sua rainha durante a noite. Agora ela foi restaurada. Neia brilhava com luz sagrada, extasiada com o poder do momento, ela caiu de joelhos em reverência por seu dever sagrado enquanto a voz de sua classe destruía até mesmo o tumulto, e o pânico abaixo, até mesmo o trovão de 40.000 corações batendo, seu braço estendido, e o dedo apontado para a mulher azul clara. A general Oma montou em seu cavalo, e erguendo os braços, arrancou sua cabeça dos ombros, e a levantou para que todos vissem. O cavalo empinou para trás, seus enormes cascos chutando para fora, e de sua boca não saiu o relincho de uma fera, mas um grito de morte que deixou medo em quem o ouviu. Atacar os servos vivos de Nosso Senhor é ressuscitá-los como mortos-vivos em seu lugar. Neia não precisou gritar, seu chamado foi calmo, mas reverberou pelo campo de tal forma que sacudiu os galhos das árvores além do exército, e a neve caiu no chão como se estivesse morta. Agora saiba a verdade do que você desencadeou, e saiba que a morte vem para você, e todos atrás de você. Ela mal conseguiu conter uma risada enquanto ficava em silêncio, e se virava para olhar para o rei feiticeiro. Pai, eu acredito que eles estão começando a entender. Lá embaixo, os soldados lutavam para conter os cavalos assustados, e a si mesmos, enquanto o terror começava a tomar conta de seus corações. Ains deu um passo à frente, colocando-os um passo atrás dele. Não se movam de onde estão. Ele os instruiu, então abriu os braços diante dele, e perguntou a Neia calmamente: vocês sabem qual é o objetivo de toda a vida? Para mim, é serviço. Ela respondeu humildemente: não importa o preço. Ela acrescentou em sua mente: bom, cobertura perfeita para usar isso. Ains pensou consigo mesmo, então disse em uma voz nobre: não. Ele apontou para os soldados aterrorizados, e terminou: habilidade. O objetivo de toda a vida é a morte. Tendo dito a habilidade tão suavemente que ninguém, nem mesmo os mortos-vivos ao lado dele, podiam ouvir, ele então firme e alto lançou o feitiço, Boca de Amit. Uma grande e terrível energia saiu, varrendo o campo, e uma engrenagem de relógio gigantesca se manifestou atrás do rei feiticeiro que audivelmente marcava os segundos, enquanto esses segundos levavam apenas a mais caos abaixo, pois o medo fazia com que alguns morressem antes da própria magia, pois eram chutados ou pisoteados por cavalos ou seus companheiros soldados, e o mundo morreu. Ranka olhou ao redor em pânico, soldados corriam para a esquerda e para a direita, unidades se formando onde pudessem enquanto a voz terrível destruía a espinha dorsal de sua determinação, e pronunciava sua condenação. Embora apenas 3 estivessem em uma colina, isso murchou a coragem de suas dezenas de milhares de camaradas. Oma? Quem é Oma? Ele se perguntou, sem saber por que alguém daria a mínima para um assassinato. Dane-se. Ele gritou quando alguém martelou seu ombro, e o jogou para o lado em uma tentativa desesperada de abandonar sua posição. Um cavalo gritou da maneira lamentável que os animais fazem enquanto o homem em cima dele chutava os calcanhares com força na besta aterrorizada em uma tentativa de montá-la para a segurança. Ranka saltou para fora do caminho quando a voz forte terminou seu pronunciamento sombrio. Seu coração batia forte no peito, ele sentiu sua respiração ficar forte e rápida quando alguém o empurrou com força enquanto ele cambaleava, e caía no chão. Casa, eu quero ir para casa, ó deuses, como eu vim parar aqui? Como? Tudo que eu levei foi uma maldita galinha. Ele sentiu um chute nas costelas, e estremeceu de dor quando elas estalaram com a força quando a pessoa tropeçou em seu corpo, mas isso pelo menos lhe deu um momento para começar a se levantar. Ele se levantou do chão, e apenas se ajoelhou quando viu. Não, que diabos é isso? Deuses nos protejam. Deuses nos protejam. Deuses nos protejam. Ele gritou em sua mente enquanto uma enorme boca preta parecia se erguer do próprio chão. Sombras irregulares em forma de dentes bloqueavam o céu enquanto se movia sobre o exército da frente para trás. Uma breve lembrança veio a ele, de sua infância, vendo uma serpente desequilibrar sua mandíbula e engolir um rato enorme. Então era assim que era para o rato. Ranka pensou em um lampejo de clareza antes de se levantar, jogar de lado seu escudo e capacete, então tentar correr para a borda do lado da boca da sombra, mas para seu horror, ele se viu, seus companheiros, e tudo sendo sugados de volta para a boca.
ele caiu no chão, arranhando desesperadamente a neve escorregadia. Não! 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 Eu quero ir para casa! Eu quero ir para casa! Eu quero! Então a sombra se fechou, e ele não queria mais nada, pois ele e todo o seu exército deixaram de existir. Grande Conferência de Forton. Pelos deuses sob as colinas. O embaixador do reino Troll sussurrou enquanto olhava pelo espelho. Uma escuridão enorme capturou todo o mundo, ou parecia de onde os espectadores podiam ver, cobriu o campo, muitas vezes mais escuro do que o vão entre as estrelas da noite, engolfou a hoste em marcha, caiu sobre os vivos ao longo da estrada, e varreu todo o exército, e conforme a escuridão desapareceu, os corpos se tornaram um com as sombras lançadas pelo poder do rei, então se separaram, e flutuaram para o nada, como cinzas. Levadas quando o papel foi queimado, e ainda deixadas com brasas pegajosas para devorar o restante. Quando a escuridão sem fim se foi, o exército, os soldados, seus equipamentos, cavalos, carroças, até mesmo as árvores, e a grama desapareceram onde a sombra da morte havia tocado, restando apenas impressões de tudo o que havia sido para mostrar que eles estiveram lá. Ele apontou para eles, e eles morreram. Não, eles desapareceram, apagados da própria existência. Não há corpos, nenhum equipamento. A terra foi simplesmente varrida de toda a vida. Esgas murmurou atordoado enquanto olhava para os outros convidados, um pouco aliviado ao ver que eles estavam mostrando a mesma reação. Então, foi assim que o general Nimble se sentiu. Girkniv pensou enquanto esfregava os olhos furtivamente. Ver não é acreditar, porque eu vejo, e ainda não consigo acreditar. Ele fechou os olhos, e silenciosamente abençoou qualquer ancestral que o tivesse levado a herdar a sabedoria de entregar seu império ao rei feiticeiro, antes que ele se tornasse um obstáculo em vez de um trunfo. Exército da Teocracia Slane, local do massacre. O objetivo de toda a vida é a morte. Neia sussurrou para si mesma em transe, nunca vou esquecer disso. Ela prometeu enquanto olhava para o campo agora vazio, desprovido de neve. Completamente apagado. A general Oma murmurou com admiração, e à sua direita, Neia começou a aplaudir entusiasticamente. Do outro lado do campo, o único sobrevivente assistiu enquanto o exército ao qual ele se juntara era varrido da existência, apagado como se pela vontade dos deuses, pelo... Não, como? O general Boabdil se perguntou em voz alta. Ele esfregou os olhos repetidamente, levantando as mãos, depois abaixando-as para olhar novamente a cada vez como se tivesse certeza de que devia ter imaginado. Quando ele finalmente aceitou o vazio horrível, ele desceu do cavalo, e caiu de joelhos com os braços estendidos, as mãos longe do corpo. Ele chorou pelos mortos que nem sequer tinham corpos para enterrar, e lançou os olhos para o céu frio, indiferente onde ele viveu sua vida pensando que os deuses zelavam por seu povo. Por quê? Onde você está? Onde você está agora? Por favor, traga-os de volta. Nós somos seus filhos? Seus fiéis. Você nos escolheu, só para nos deixar com isso? Você não nos ama? Então nos salve. Faça alguma coisa. Por favor. Chega! Chega! Ele gritou até ficar rouco, e não conseguiu mais gritar, como uma vítima de tortura que sucumbiu sob o chicote de seu algoz. Quando sua raiva foi drenada, e apenas um triste estado de incompreensão infantil restou, ele caiu para frente na neve, o frio cortou suas mãos, e minou sua força, o vento congelado passou por seu corpo como se estivesse levando embora a esperança que ele ainda tinha para si mesmo, até que ele caiu no chão, e sentiu o frio se espalhar onde a neve tocou sua bochecha. Malditos! Malditos sejam todos! Ele mal conseguiu sussurrar as palavras, e não olhou para o céu novamente. Eu não quero levantar, eu não quero levantar, eu não quero levantar, eu não quero me mover, é inútil, é tudo inútil, nós nunca tivemos uma chance, nós matamos seus generais, eles voltam como mortos-vivos, nós lutamos contra seus exércitos, eles trazem dragões, nós criamos campeões para lutar, e eles trazem seus próprios campeões, enquanto também tiram os nossos de nós. Nós recorremos aos nossos sacerdotes, e paladinos, eles criam paladinos de preto e vermelho, e uma papa que quebra a nossa vontade com sua voz. Nós invocamos os deuses, eles trazem um deus para esmagar nossos gritos de ajuda. Eu não quero mais fazer isso.
Ele pensou enquanto suas lágrimas congelavam contra seu rosto. O general não tinha forças para bater o punho em frustração. Ele se sentia pesado demais para se mover, e cada floco de neve que o cobria suportava o peso de uma montanha onde caía. Ainz olhou para General Oma. Antes de ir para o seu exército, observe aquele que sobreviveu, certifique-se de que ele não morra, mande-o embora vivo para levar a notícia do que aconteceu aqui, então vá, e junte-se ao seu. Tenho certeza de que o general Musa ficará feliz em ter sua carga de trabalho aliviada. Ele disse um tanto provocante. Como desejar, divino. A general Oma recostou a cabeça no corpo, e assentiu humildemente. Venha, Neia, vamos voltar. Ainz disse solenemente, porque ninguém nunca ri quando eu faço uma piada. Ele se perguntou enquanto se afastavam do general Oma, e iam até o portal que apareceu alguns metros atrás deles. Na grande conferência, o reverenciado orador Esgas assistiu com fascínio. Seus olhos azuis celestes estavam arrebatados para o espelho elegante enquanto ele exibia a cena distante. Que meio útil de vigiar, com uma legião dessas coisas, alguém poderia vigiar um país inteiro sem nunca pisar em suas fronteiras. Eles se voltaram contra nosso povo. Ele se perguntou, e acariciou seu queixo preto, e barbudo pensativamente, arrepios surgiram novamente em sua pele bronzeada. Por que revelar que eles têm algo tão útil? A menos que eles queiram que saibamos ou, simplesmente não se importem porque é trivial para eles. Ele se perguntou mais, nenhuma resposta parecia satisfatória, e para a maioria deles, ele engoliu em seco enquanto considerava as possibilidades. Tudo isso foi apagado, eles não ouviram nenhum som, mas o que quer que a Papa tenha dito enviou caos para 40.000, e então, sob o controle de Albedo, a visão do espelho varreu a totalidade da hoste reunida, e Esgas os viu desaparecer como se nunca tivessem existido. Sua pele bronzeada empalideceu, e ele não era o único. Pelo Criador de viver, como uma coisa dessas é possível? Ele olhou para a esquerda, e esticou o pescoço para olhar para o rosto do embaixador do reino Troll. Podemos não ter tido sempre os melhores termos, seu reino, e o nosso, mas nisso estamos unidos. Não devemos trazer tal ira sobre nossos povos. A pele cinza do Troll ficou um pouco mais branca, e ele engoliu alto o suficiente para que vários de seus vizinhos o ouvissem. O embaixador Gran sentiu o reverenciado orador olhar para ele enquanto ele engolia. Ele abaixou os olhos do espelho para trocar um olhar, seus olhos castanhos fixos no azul celeste, e eles compartilharam um momento de compreensão. Nossos exércitos juntos são talvez 200.000. Entre meus trolls, e seus vivern, e infantaria de apoio. Se as histórias forem verdadeiras, então o morto-vivo tem pelo menos 2 magias. Se isso fosse uma magia, que pode nos destruir completamente, pior, não podemos nem nos livrar de seus subordinados porque ele os ressuscitará como mortos-vivos lendários. Eu esperava encontrar alguma fraqueza nesta nova ordem ocidental, mas em vez disso, encontro um aviso que todos devemos prestar atenção. Seus pensamentos correram tão rápido quanto pedras rolando montanha abaixo, apenas para serem interrompidos de repente. A rainha Draudilon estava completamente relaxada, embora o sorriso que se formou em seus lábios fosse um pouco amargo. Se minha magia selvagem possuísse esse tipo de poder, eu poderia ter salvado minha nação em um dia em vez de morrer aos poucos. Aliás, ele fez isso sem sacrificar uma alma. Incrível, lindo, maravilhoso, terrível. Mas sob seu governo, estamos seguros finalmente. No entanto, descubro que o invejo um pouco, tendo esse tipo de poder. Ela pegou sua xícara, e a levou aos lábios, e saboreou o gosto do suco em vez do vinho. Droga, nenhuma matança é melhor que um exagero. Zesti pensou consigo mesma, e sorriu para a destruição da nação que a havia traído. Então esse é o poder que fez os cardeais cagarem nas vestes. Não é de se espantar, mas isso torna a guerra deles ainda mais suicida. Bem, pelo menos acabei comendo terra por meio daquele garoto elfo negro em vez de enfrentar, bem, aquilo. Não tenham medo, disse Albedo docemente. Ela cobriu a boca com uma mão de aparência tão delicada, e riu enigmaticamente por trás dela. Meu senhor não usou seus maiores poderes, ele se limitou severamente, já que estava destruindo apenas um pequeno exército. Vocês estão perfeitamente seguros aqui. Quando a supervisora guardiã parou de falar, e de rir, ela deixou a mão descansar ao lado do corpo, e deu a eles uma expressão calorosa.
e maternal enquanto seus olhos dourados brilhavam como o sol. Mas da aliança da cidade-estado de Carnassus ao reino Minotauro, e em todos os lugares entre eles, isso levou seus pensamentos a um pandemônio abjeto. Eles não ousaram se mover, gritar ou falar enquanto o rei feiticeiro retornava com a Paladino Negro. Olhos negros radiantes permaneceram fixos para a frente enquanto sua arma viva na guerra de palavras caminhava até o lugar dela na mesa em frente a General Henry. Ela nem tentou suprimir a sombra que vivia em seus olhos. Se eu sou obrigada a falar pela morte, então que assim seja. Você queria que eu olhasse para você, General Henry? Muito bem, mas só um tolo pede ao abismo para olhar para dentro deles. Ela pensou consigo mesma, mas dessa vez, a General Henry não olhou para ela. Os pensamentos de Henry estavam em um tumulto de dúvida e auto-recriminação enquanto ela olhava para evitar os olhos que ela recentemente exigiu que a encarassem. 40.000? Ok, eles eram soldados, mas, droga, eu sou a hipócrita aqui? Quantos mortos por minhas ordens? Talvez eu tenha sido muito dura com ela? Mas as mortes de todas essas pessoas, civis, essa é realmente a melhor maneira? Quem diabos disse que eles vão se enforcar? Quem diz qualquer coisa assim? Ela está certa, é a única maneira? Estou me escondendo da minha responsabilidade para poder dormir à noite? Eu sei o que Lupu é, tenho que saber o que ela está fazendo. Estou apenas fingindo que não sou responsável para poder bancar o mocinho? Com quem posso falar sobre isso? Não Lupus Egina, amiga ou não, ela nunca entenderia esse tipo de coisa. Ah, uma, que pode, droga. Sem levantar os olhos, Henry disse calmamente, General Baraja, posso lhe pedir um favor? Isso pegou Neia desprevenida. A voz da general camponês era como uma folha trêmula. Não, eu não acho que eu a machuquei também, merda. O que diabos ela vai pedir? Espera, eu usei meu evangelismo contra ela sem saber? Não, sim, inferno, melhor responder. Ela pensou rapidamente, e assentiu uma vez, viu que seu oposto ainda não tinha olhado para cima. Neia pensou. Sim, General Henry? Neia perguntou baixinho, e tirou a escuridão dos olhos para restaurá-los ao seu azul nativo. Se você não se importa. Eu gostaria de falar com Lady Lacuse. Você acha que poderia pedir para ela vir aqui, e talvez pedir para ela ser discreta? É importante. Henry tropeçou nas palavras, incerta de como elas foram recebidas, ela se forçou a olhar para cima, e descobriu que o abismo profundo tinha sumido da mulher na frente dela. Sim, claro. Neia disse a ela curiosamente, ela vai falar sobre mim? Ela vai tentar virar meus amigos contra mim? Não, ela não faria isso. Faria? Faria? Não tem jeito, eu já disse sim, eu vou só, discretamente perguntar depois. Com isso, a teocracia Slane tem apenas uma força marcial restante, exceto por algumas fortificações menores, milícias de aldeias, e as forças de defesa da cidade. No total, todos reunidos, eles somam talvez 30.000, com um único exército restante do norte, eles são talvez 90.000 fortes, e suas elites restantes entre as escrituras são contáveis com suas mãos, mesmo que você esteja sem alguns dedos. Ains disse enquanto se levantava em sua altura máxima, e a mesa ficou em silêncio. Ains deixou seus olhos vermelhos brilhantes passarem por cada participante. Lembre-se, o contato visual é a chave para as vendas, eles acabaram de ver o bastão, agora é mostrar a cenoura, uma chance de evitar o bastão mais facilmente. Ele pensou consigo mesmo, e começou. Então, agora com isso dito, e o inevitável agora claro para todos, começaremos com o verdadeiro propósito da Conferência de Forton, expondo o estado do mundo pós-guerra, entre meu povo e nossos vizinhos, para que todos saibam onde estamos em todas as coisas, e para que nenhum mal-entendido leve a uma guerra desnecessária. Ele deixou seus olhos viajarem até eles novamente, observando rostos em busca de expressões de curiosidade ou interesse, convivendo com o medo que eles sem dúvida tinham acabado de experimentar na última hora, vendo a criação acidental de um morto-vivo lendário, e a destruição de um exército no intervalo de segundos. Eles estavam focados, isso estava claro. Seus olhos não se desviaram dele nem um pouco desde o momento em que ele retornou até o momento em que o espelho foi afastado, e ele tomou seu lugar na cabeceira da mesa mais uma vez. Eu proporia primeiro que estabelecêssemos um conselho internacional de diplomatas permanentemente estacionados,
onde todos os reinos fossem representados o ano todo, e as questões fossem resolvidas pacificamente, para que o desperdício da guerra não se tornasse inevitável. Ains disse, estendendo sua mão direita como se fosse pegar a deles dentro da sua, e puxando sua esquerda para si: eu valorizo a tranquilidade, e a paz, a arte, e as realizações, o caos da guerra, e a destruição irracional são anátemas para mim, é porque meu povo, e eu fomos atraídos de volta a este mundo de nossas longas contemplações, e nosso trabalho dentro de nossa casa por aqueles que buscavam roubar de nós, que eu percebi que não poderíamos ignorar o mundo para sempre como fizemos. Girkniv mordeu o lábio bruscamente. Eu me pergunto onde o mundo estaria agora, se eu não o tivesse atraído para ele novamente. Alguns rostos ao redor dele pareciam confusos, incertos, alguns olharam para ele, vendo seu desconforto, e supondo que ele desempenhava um papel em tudo isso. Ains ignorou essa brincadeira, e seguiu em frente. Então, para esse fim, devemos criar um local onde todos possam trazer seus problemas à tona, publicamente, e criar um sistema de leis internacionais que todos respeitarão, e pelos quais todos serão responsabilizados. Esta guerra recente deixou muitas lições que podemos aplicar aos novos padrões, e eu gostaria de propor algumas delas agora. Eu tenho seus ouvidos para mim? Levante sua mão se esta proposta é de seu interesse. Ele fez uma pesquisa de opinião, e viu as mãos se levantarem.